Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje iremos falar sobre os direitos humanos de segunda geração. E para que a gente consiga falar dos direitos humanos de segunda geração, nós precisamos voltar só um pouquinho nos direitos humanos de primeira geração, que vai dar só uma pincelada para a gente conseguir nos ambientarmos e ficarmos melhor, compreendermos melhor. Show de bola? Mas antes, vale ressaltar que esse conteúdo faz parte de um trabalho acadêmico da Polícia Militar de Santa Catarina. Show? Outra coisa, irei deixar um conteúdo em PDF aqui na descrição do vídeo para que você consiga baixar depois e ler com calma, imprimir e fazer suas marcações, beleza? Último recado, não se esqueça de dar o like, e dessa forma, você dando like, você nos ajuda, ajuda o YouTube a distribuir melhor esse conteúdo, beleza? Direitos humanos. Para que a gente possa entender melhor os direitos humanos, precisamos entender um pouco melhor o contexto histórico dos direitos humanos. Os grandes historiadores dizem que os direitos humanos surgem em 4 grandes momentos, ou em 4 grandes gerações. São a primeira, segunda, terceira e quarta geração dos direitos humanos. E até mesmo existem outros autores que citam a quinta, a sexta, a sétima, a oitava ou até mesmo a 9ª geração de direitos humanos. Mas para o escopo do nosso estudo iremos focar apenas na segunda geração, que eu chamo carinhosamente de direito dos pobres, que diz respeito aos direitos sociais, que diz respeito à igualdade, diz respeito aos direitos econômicos, sociais e culturais. Para a gente poder compreender melhor, a gente precisamos dar uma pincelada na primeira geração, né? Os direitos humanos de primeira geração foram um fundamento teórico para diversas outras revoluções que construíram o mundo que a gente conhece hoje, como por exemplo a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, a Revolução Francesa. Só que eles também possibilitaram outra revolução que é muito importante para a gente. Essa revolução foi primordial para que esse meio tecnológico que eu estou aqui hoje falando para vocês possa ter ocorrido, né? E essa revolução é conhecida como Revolução Industrial. As liberdades civis possibilitaram o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, da técnica. E se não fosse essas liberdades civis, nosso então famoso Isaac Newton, ele não teria toda a liberdade para escrever suas teorias e revelar para a gente como que funcionava, né, as leis do universo. E se não fosse esses escritos de Newton, muito dificilmente a Revolução Industrial teria acontecido. Então, essas liberdades civis de primeira geração foram mas muito importantíssimas mesmo. E juntamente com essas liberdades, o direito de propriedade foi fundamental para construir a Revolução Industrial, porque possibilitou que a classe burguesa pudesse ter um acúmulo de capital suficiente para que ela pudesse criar grandes corporações e grandes empresas, e assim começasse aquela produção em massa dos bens de consumo. Então tivemos aí a Revolução Industrial proporcionada pela liberdade e pelos direitos de propriedade lá da primeira geração dos direitos, beleza? E juntamente com essa Revolução Industrial surge aí uma nova classe que até então ela não existia, e essa classe foi chamada de classe proletária. Por que proletária? Porque a única coisa que esses caras tinham era sua prole, ou seja, eram seus filhos. Esse pessoal era aquele pessoal bem pobre, entre aspas, desgraçados, assim, né? bem medíocres, que veio lá do campo, fugido por causa dos cercamentos que teve lá naquela época da Inglaterra. Que seriam esses cercamentos? Vamos voltar um pouquinho lá do tempo de história. Foram feitos cercamentos para criar ovelhas, para produzir as lãs, né? Queria assim abastecer as fábricas para produzir os utensílios para que os ingleses vendessem no mundo afora. E esse pessoal todo foram para as cidades, esses proletários, né? E chegando nas cidades estavam surgindo as fábricas, e como a única coisa que esse pessoal tinha era seu esforço, sua força de trabalho, eles então foram vender essa força de trabalho para poder sobreviver.
Então o cara tava lá trabalhando, ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, fora o horário de trabalho, ele não tinha saúde, porque eles viviam em condições desumanas de vida, né? Realmente condições bem precárias. Se hoje a nossa saúde não é tão boa assim, imagine naquela época. Então não adiantava nada para esse pessoal, né? Essa classe proletária. Todos aqueles direitos conquistados lá pela classe burguesa, que formaram os direitos humanos de primeira geração, né? Foram aqueles todos os direitos civis e políticos. Então, para essa classe proletária, isso tudo não, esses direitos de primeira geração não tinha muito sentido para eles, tá? É, por exemplo, nós temos o direito de ser votado e nós temos o direito de votar e ser votado, mas esse cara que não tinha onde nem cair morto, como que ele ia participar desse processo político, mesmo que ele tivesse esse direito, sabe? Olha a nossa realidade hoje. Aqui no Brasil, a classe política é constituída por quem? Normalmente pelos empresários ou por servidores públicos. Por quê? Os empresários, porque tem como eles conseguem se manter, né? No período eleitoral ali, ele deixa os funcionários dele na fábrica trabalhando, ele consegue participar das eleições e a fábrica dele está girando. E os servidores públicos, porque a nossa Constituição garante que ele vá lá e participe do processo, peça licença, e quando ele voltar, o emprego dele vai estar garantido, caso ele não consiga vencer as eleições. Mas para esse pessoal, para esses prolatários, e até mesmo para o pessoal de hoje em dia, por exemplo, hoje em dia, vamos supor que o Joaquim que trabalha numa padariazinha, lá no balcão da padaria de seu Manuel, ele vai chegar pro seu Manuel, que é o patrão dele, e falar: Manuel, eu vou me afastar do emprego porque eu preciso me candidatar a prefeito da cidade. O seu Manuel vai falar para ele: meu filho, pode ir lá se candidatar, pode ficar à vontade, mas quando você voltar, o José vai estar na sua vaga, vai ter outra pessoa na sua vaga. Então fica muito difícil para essa classe, para esses proletários, para eles conseguirem ter esse acesso, né, a esses direitos civis e políticos, tá? Até isso. Deixa eu ver aqui. Então esses direitos de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, não são muito aproveitados por essa classe, por esse pessoal proletário. Esse pessoal, esses proletários, só queriam sobreviver, eles só queriam um prato de comida, eles queriam ter um teto. E com isso, era com isso que eles estavam preocupados. E a partir daí eles começaram a reivindicar isso. E para quem que eles reivindicaram isso? Para o Estado. Eles falaram: Estado, o Estado, nós fazemos parte de você. Nós temos todos esses direitos, que são os direitos de primeira geração. Tá tudo muito bonito, tá tudo muito lindo, mas pra gente isso não serve muito. O que a gente quer, Estado, a gente quer uma educação. Porque aqui ninguém tem condições financeiras de pagar uma educação de péssima qualidade, e quem dirá uma educação de boa qualidade, Estado. O que a gente quer, Estado, a gente quer saúde. A gente quer educação, Estado, a gente quer saúde. O que a gente quer é garantia que a gente vai sair para o trabalho e vai direto para casa, vai conseguir chegar a casa sem ser morto, seja no trajeto ou seja dentro de casa. A gente quer segurança, Estado. O que a gente também quer é que o Estado fomente políticas públicas para garantir o nosso trabalho, para que a gente consiga um trabalho. Porque, Estado, eu não sou vagabundo, Estado, eu quero trabalhar, mas você tem que me ajudar a conseguir um emprego. E além disso, eu quero leis trabalhistas que regulem a minha relação de emprego, porque se for depender só do empresário, ele vai me esfolar vivo. Eu preciso de uma legislação que me proteja lá no trabalho. Então, Estado, eu quero que você me ajude a ter um emprego e que também regule essa relação de emprego. Estado, eu preciso de moradia. Eu preciso de lazer, Estado. E como dizia aquela velha canção aquela canção da banda Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente precisa de lazer. Ninguém aqui tem dinheiro para ficar indo a parques, não temos dinheiro para fazer lazer. A gente tem dinheiro mal para comer. Então, Estado, a gente precisa que você fomente isso pra gente.
Uma outra coisa importantíssima para essa classe, proletários, é a previdência social. A previdência não serve só para a pessoa se aposentar. O cara trabalha 30, 35 anos, 40 anos, aí vai receber uma renda mensal para que ele consiga terminar a vida com dignidade. Mas não serve só para isso. Se eu não tenho uma saúde e fico doente, eu chego lá no meu emprego, meu chefe me manda embora. Mas quando ele me manda para casa, eu perco esse dia de trabalho. Mas com a previdência social não, pois eu fico doente, não vou para o trabalho e a previdência garante que eu receba esse dia não trabalhado. E eu não vou passar fome quando eu não estiver bem de saúde. Então a previdência me garante, é uma garantia. E além disso, a proteção à maternidade e à infância. Se dependesse apenas do empresariado, a mulher teria criança ali mesmo na fábrica e continuava trabalhando. Não tinha nada de licença maternidade, não tinha nada que amparasse a mulher. Então eles brigaram para que houvesse essa proteção. Os proletários brigaram para que houvesse essa proteção à maternidade e à infância. Outra coisa é assistência aos desamparados. A pessoa não consegue se inserir no mercado de trabalho. A pessoa, seja qual for o motivo, não consiga subsistir por conta própria. O Estado tem que parar essa pessoa. Esses são os direitos reivindicados por essa classe, os proletários, ao Estado. Lembre que os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, precisavam de prestação negativa do Estado. O Estado só precisava ficar quietinho, sem desrespeitar os direitos civis e políticos das pessoas. Aqui na segunda geração de direitos humanos, não. O Estado tem que ter uma posição ativa. Ele tem que garantir esses direitos, fazendo alguma coisa, implementando as políticas públicas, construindo escola, construindo hospitais, investindo em segurança, fazendo uma legislação justa que regule o trabalho, fazendo programas de moradia, possibilitando as pessoas a terem lazer, construindo praças públicas, etc. Então, pessoal, direitos humanos de segunda geração são os direitos dos pobres, da classe proletária. Tá? Assim como os direitos de primeira geração, esses direitos precisavam ser incorporados em documentos oficiais para que pudessem ter efetividade na prática. O primeiro documento que nós temos notícia foi a Constituição Mexicana de 1917, que foi um avanço muito grande aqui na América, que contemplou todos esses direitos sociais e um pouco mais. Depois dessa Constituição, nós temos a Constituição de Weimar, 1919, que é a Constituição da República Alemã, que trouxe alguns desses direitos sociais para melhorar as condições de vida do povo alemão. E também temos o Tratado de Versalhes, que foi um documento que oficializou o final da Primeira Guerra Mundial e criou também a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é um organismo que tem por finalidade criar as normas gerais que regulam as relações trabalhistas nos países que são signatários. E aqui no Brasil, pela primeira vez que nós tivemos algo de nosso documento foi na Constituição de 1934. Esses direitos sociais garantidos, que foi na época do Getúlio Vargas. O Getúlio, como um positivista, ele acreditava que era o Estado que deveria cuidar dos conflitos, das tensões sociais. O Estado não deveria deixar a bel prazer da sociedade para que ele se resolva. O conflito de classe não se resolve pela sociedade, mas é o Estado mesmo que vai resolver esses conflitos. Então, para melhorar a situação da classe trabalhadora, Getúlio Vargas criou à disposição da população brasileira esses direitos sociais através da Constituição de 34. Então, pessoal, esses são os documentos em que temos notícias dos direitos sociais de segunda geração incorporados. E aqui nós encerramos a apresentação do nosso trabalho.